Pronto. Então tá, vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Mais uma parábola do tesouro escondido hoje. E antes de iniciar o nosso estudo, como sempre, vamos fazer nossa prece. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus para que possa nos acompanhar nesse estudo de hoje, orientando os nossos corações, orientando as nossas mentes, a fim de que nós possamos verdadeiramente absorver as reflexões que faremos aqui em conjunto e, de alguma maneira, colocá-las em prática no nosso dia a dia, nesse processo de transformação aí que nós estamos engajados. Orienta-nos o nosso coração e abençoe-nos, Pai, nesse momento. Que assim seja. Bom, vamos então à nossa parábola de hoje, que está no Evangelho de Mateus. Essa parábola está unicamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. É uma das menores parábolas de Jesus, e só que é tão grande quanto todas as demais, né? Tão imensa nas suas possibilidades de interpretação e de atingir o nosso coração e todo o nosso entendimento. E eu vou começar, então, lendo essa parábola, e na sequência a gente vai interpretando ela. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo quanto possui, e compra aquele campo. Quando a gente lê de uma maneira muito rápida esse trecho, né, que é um pequeno trecho mesmo, a gente fica se perguntando, né, mas como que pode comparar um reino dos céus a esse movimento que na época, e aí trazendo já um pouco do contexto da época, para a gente poder entender qual o recurso que Jesus se utilizou de entendimento, de metáfora. Ele se utilizou de uma situação muito comum naquela época da Palestina, em que existia um processo ali de dominação romana, onde havia muitas guerras, muitos confrontos, né? E esse processo de dominação dos romanos para chegar até o Egito, enfim, isso fez com que muitas guerras acontecessem, muitos conflitos, e nesse processo, as pessoas, tudo aquilo que eles tinham de valor, né, e inclusive os seus tesouros, né, muitas vezes os seus tesouros não eram só valores monetários ou, né, moedas, que eram a principal fonte de renda, mas também outras coisas que tinham valores. Tudo que tinha de ouro, prata, enfim, era escondido. Eles cavavam nos seus terrenos, escondiam esses tesouros dentro nos terrenos. E o que acontecia? Geralmente, nesses processos de luta e de confrontos, de maneira muito rápida, eles tinham que fugir, né, nesse processo de dominação. Tinha alguém que tentava invadir o seu terreno, aquele espaço como um todo, e chegava, a pessoa tinha que fugir porque era mais fraca e ficava aquele tesouro lá. Algumas vezes eles conseguiam retornar e tomar posse dos seus terrenos novamente. Em outros momentos, no processo de dominação, outras pessoas chegavam, compravam ou se apossavam daquele terreno e encontravam, muitas vezes, tesouros. Tanto é que, até pouco tempo atrás, eu me lembro que na minha infância, aí uns 30 anos atrás, quase 40, eu ainda ouvia muito isso, né, de terrenos que tinham ouros escondidos. Há pouco tempo ainda, 1800, 1900, ainda tinha muitas pessoas que guardavam tudo aquilo que era de valor para eles, e que obviamente não era perecível, ou era perecível a longo prazo, como ouro e prata,
era guardado nesses terrenos. Era cavado, literalmente, e colocado nas profundezas para que, em um momento de necessidade, fosse lá resgatar e utilizar como recurso. E aqui Jesus se utiliza desse momento, desse contexto, para apresentar e conectar ao contexto e ao conceito do reino dos céus, que é semelhante a esse tesouro, no caso, ao tesouro escondido no campo que o homem encontrou. Mas o interessante é que ele encontra e torna a esconder, né? Por quê? Para proteger. E ele vê que ele é um tesouro tão imenso, tão imperecível, que ele vai lá, vende tudo, o quanto ele possui, e compra aquele campo novamente. Então aqui, antes da gente aprofundar um pouco mais, a gente já vai pegar algumas chaves de entendimento nesse início aqui da parábola. A primeira é que o tesouro escondido nesse campo, ele nos traz uma realidade, né, que o reino dos céus é uma realidade que está escondida, né, que não está, apesar de estar acessível a todo mundo, ela está escondida. Então é um paradoxo, né? Ela precisa, e isso já nos leva e outra, ela está acessível para quem vai encontrá-la, ou seja, quem toma a ação de buscá-la, e aqui, de uma maneira muito não tão clara, né, ela está mostrando que a pessoa precisa ter o esforço de cavar, porque isso estava enterrado em algum lugar, como a gente vai ver ali na frente. E ele também, para poder acessar essa realidade que ela está escondida, ele precisa se utilizar de algum recurso para comprar. Ou seja, o tesouro, ele é gratuito, ele é grátis, tá? Mas se apossar dele, né, ou se apropriar dele, exige um movimento de ação e também de troca, né, onde há uma compra, há um despendimento de valores, né, e de ações para que possa haver essa troca. Então, dito esses abordados, esses pequenos reflexões a respeito do contexto e principalmente já dessas chaves de entendimento, vamos aprofundar um pouco mais, agora na interpretação mais conectada ao nosso coração, conectada à nossa realidade. Tá? E o primeiro aspecto que a gente consegue absorver quando começa a trazer para a nossa realidade é que nós elegemos, no mundo onde nós estamos, muitos tesouros. Né? Pegando essa metáfora do valor que existe, que estava dentro desse tesouro, que estava escondido, trazendo para a nossa realidade, nós, como seres humanos, e como necessidade de vida material, nós criamos inúmeras formas de tesouros. Sejam eles os bens, sejam eles os títulos, as circunstâncias e relacionamentos, como diz aqui o Arthur Valladares nesse texto que eu busquei para trazer, e eu encontrei como uma das interpretações mais adequadas a essa visão, entendendo que ela pode se desdobrar em mais de 70 faces essa interpretação aqui. Mas essa, especificamente, eu acho que tem muito com a nossa vivência como ser humano encarnado aqui. Então, nós elegemos não só as circunstâncias, mas bens, títulos, relacionamentos que nós colocamos na nossa vida e num pedestal ou mesmo escondemos, né, para proteger como uma circunstância ou como um bem que vai nos trazer alegria constante, paz constante, segurança e estabilidade. Então, nós, enquanto encarnados, estamos em busca disso. Qualquer um de nós, seja aquele que está mais voltado para a materialidade ou aquele que ainda já está voltado para uma condição espiritual,
como condição humana, nós estamos buscando sempre adquirir e conquistar para ter na nossa vida alegria, paz, segurança, estabilidade, conforto, tudo isso que é muito bom, é necessário, e não há nenhum julgamento de valor destes itens. No entanto, existe, conforme Jesus nos trouxe, um valor, algo que tem um valor ainda maior, que é esse tesouro, que é esse reino de Deus. Mas para a gente entender, e eu queria, assim, que vocês agora, nesse momento, tendo essa noção de relação metafórica deste tesouro com estas conquistas que nós elegemos e que nós buscamos na nossa vida, sejam elas materiais ou até mesmo de relacionamentos, eu queria que vocês pensassem agora, enquanto a gente vai falando, para que no fim a gente possa rever esse processo todo de interpretação que a gente está fazendo aqui. Eu gostaria que vocês pensassem agora, individualmente, uh, qual é o tesouro mais importante na vida de vocês? Vamos refletir um pouco sobre isso antes da gente aprofundar aqui. O que é mais importante hoje para o Juliano? O que é mais importante hoje para o Aires, para a Rosa, para o Vitor, para a Beth? Enfim, o que é mais importante? O que tem mais valor na nossa vida hoje? Eu acho que essa pergunta deve permear o nosso estudo e a nossa interpretação, para no fim a gente refletir em conjunto a respeito disso. Bom, mas tendo em vista que nós elegemos esses tesouros, algo que tem um valor imensurável, e tudo aquilo que nós temos tem valor para nós, de alguma forma, como na metáfora da parábola, a gente quer esconder de alguma forma, né? A gente quer proteger. Esconder no sentido de proteção, né? Não no sentido somente de tirar de vista do outro, mas tirar da vista do outro é, de alguma forma, proteger aquilo que é muito importante para nós. Seja aquilo, ou pessoas, ou circunstâncias. E cada uma dessas conquistas, aqui como o Arthur fala nesse livro, ele parece carregar uma nova aflição junto com ela. Sempre a gente está nesse paradoxo. Se a gente ganhou alguma coisa, a gente tem medo de perder. E também tem uma ânsia de acumular ainda mais. E isso traz uma inquietude, né? Nos deixa, de alguma forma, angustiados em determinados momentos, e faz com que constantemente a gente se compare, né, com os outros. Acabe se comparando com os outros. E todo o processo de marketing, né, na modernidade, todo o processo comercial, ele se baseia nesse conjunto de emoções, né, que acaba explorando esse aspecto fundamental da nossa personalidade, da nossa forma de viver, que é a comparação, para mostrar que se eu tenho algo melhor, se eu já conquistei algo melhor, o outro pode ter conquistado algo melhor ainda, assim como o que está atrás de mim ainda não conquistou tanto, e a gente fica comparando estes itens de conquista, estes tesouros elegidos por nós, em que atribuímos valor momentâneo e comparamos. E isso traz mais angústia, traz mais medo de perder, traz mais aflição, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, dá mais ânsia de acumular, porque senão a gente vai perder se a gente não acumular, e a gente está sempre consumindo, está sempre indo atrás. E quando nós elegemos esses tesouros, né, que são frágeis e transitórios, nós, como criatura humana, nós nos escravizamos. Colocamos para dentro do nosso coração algo que parece nos trazer paz, ou que deveria nos trazer paz, mas acaba nos escravizando. E ao invés da gente eleger algo que não é tão frágil assim, a gente acaba deixando que o nosso coração fique escravizado por essas emoções geradas a partir da necessidade do acúmulo, da necessidade da retenção de algo que não deve ser perdido.
E isso traz uma reflexão a respeito da lição que o Jesus trouxe também, que está em Mateus, que ele diz assim: pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então eu volto àquela pergunta inicial: onde é que está o nosso coração? Aonde que está o nosso coração? Qual é o tesouro que está aprisionando o nosso coração? E será que nós queremos um tesouro que aprisione o nosso coração ou que liberte o nosso coração? E por isso são pessoas, são circunstâncias, seja na característica do amor, seja na característica em que a gente diz que é amor, ou que a gente, dos relacionamentos, seja de relacionamentos afetivos, em que envolve parentesco, ou mesmo que envolve, seja filho, pai, mãe, irmão, mas também companheiros. Nenhum desses são tesouros imperecíveis, né? Eles, de alguma forma, seja nós com um filho, até mesmo com um pet, né? Quando nós queremos e colocamos um amor tão grande, nós queremos aprisionar e achar que nós somos donos deles. E assim como das coisas, ou das circunstâncias de um emprego, de uma conquista, mas nós não somos donos. E nós temos um tesouro, e aí fica aquele vazio, né? Fica aquele vazio, a gente tentando preencher o coração com algo que a gente elege como valor absoluto, e a vida vai nos mostrando que ele não é tão absoluto assim, né? Mas ele é momentâneo e ele faz com que faça com que a gente reflita um pouco mais sobre a nossa condição e a nossa trajetória. E aí vem uma pergunta muito, muito clara na nossa mente, que é: bom, então como que eu faço para estabelecer essa paz, esse equilíbrio que realmente pode ser duradouro e que vai ser constantemente submetido a essa impermanência, a inconsistência, que é essa desagregação contínua, ou seja, essa desestrutura. Nós estamos, como a ciência fala, nós estamos morrendo um pouquinho todos os dias, as nossas células vai se perdendo, muitas delas se regeneram, mas outras acabam se indo. Assim acontece com toda a matéria constituída aqui nesse plano terreno. E enquanto nós colocarmos toda a nossa paz e todo o nosso equilíbrio nesse processo de desagregação contínua, que está sempre vibrando, né? Como que a gente estabelece essa paz, então? De que maneira a gente estabelece essa paz? E nós aqui que estamos buscando o Evangelho, que estamos buscando e já aceitamos esse convite de Jesus, mesmo ainda estando de uma maneira ainda cambaleante, vamos chamar assim, nesse caminho, nós já entendemos que brilha nesse horizonte de um campo vasto interior um tesouro que está escondido. Esse sim é imperecível e ele nos convida a todo momento a nos despertarmos para uma nova realidade. E essa realidade, que a gente realmente pode se apossar e dizer que pode ser nossa, ela precisa de um mapa e de um guia e de um modelo, que no livro dos Espíritos, os Espíritos nos mostram claramente que, para a humanidade, o guia e modelo desta humanidade é Jesus. E o Jesus é o mapa divino constituído, na nosso entendimento hoje, como evangelho. Os evangelhos, como a gente já vem estudando desde o início, é esse mapa divino, mas também é a biografia feita de toda a vida de Jesus pelos evangelistas. Então, o evangelho é a vida de Jesus. E a vida de Jesus é o nosso mapa divino. É o nosso mapa divino que pode nos permitir, ou melhor, que nos permite, se nós nos esforçarmos para isso, entendermos que faz sentido para nós, ser o mapa para que possamos, de alguma maneira,
cavar aí no nosso interior, nesse terreno, nesse vasto terreno interior, e encontrar esse tesouro. Só que, para que a gente possa realmente encontrar ele tem implícito aqui, como a gente estava falando já no início, a necessidade de cavar, né? De uma ação neste terreno que tem a ver com cavocar, de alguma maneira, esse ir profundamente nesse espaço aonde nós escondemos, ou, no caso da parábola, onde já está escondido. Então é preciso cavar, é preciso ir fundo, gradativamente, dentro de nós, dia após dia. Isso não é da noite para o dia, mas é dia após dia, para que ele vá se revelando aos pouquinhos. É preciso paciência, e mais do que paciência, eu destaquei aqui um ponto que é fundamental, que é o esforço. É o esforço que deve ser paciente, que deve ser perseverante, para que a gente possa descobrir ao nos encontrarmos, porque é um processo de encontro conosco mesmo. Por isso que é um processo de reforma íntima. E ele exige autoconhecimento. A reforma íntima sem autoconhecimento é impossível, como o próprio Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos. Mas esse autoconhecimento permite a entender muito do que realmente é esse guia em modelo. Porque quando nós, trazendo um exemplo muito claro, quando nós elegemos, nós nos entendemos como alguém que gosta de fazer o bem. E aí nós fazemos o bem para alguém. E quando nós fazemos o bem para alguém, uma, duas, três vezes, esse alguém, e a gente vai provar isso, né? Se alguém aqui não provou, mas vai provar, em se propõe a fazer o bem de algum nível, desinteressadamente, haverá ingratidão. E quando há ingratidão, o primeiro sentimento é de desistência, né? De impaciência, e de deixar com que a perseverança fique de lado, porque parece que não faz sentido perseverar em algo em que a gente não tem um retorno, né? E por que Jesus é o guia e o modelo? Porque dentro de todas as diretrizes, vamos chamar assim, que ele trouxe através da sua vida, o que ele nos mostrou? Que nós não devemos colocar a nossa capacidade de fazer o bem sob o domínio do outro. Esse é um dos exemplos, assim como a questão da mágoa, ou seja, colocar a mágoa, o perdão, por isso que o perdão é sempre, assim como o entendimento de que o outro pode ser ingrato, o perdão ou o entendimento de que a ingratidão é do outro, parte de nós, e não parte do outro. Quem está sendo ingrato ou quem não está fazendo algo de bom é o outro. E quando nós damos esse poder para o outro, Jesus nos mostra que a gente está colocando o nosso coração na vaidade. Nós estamos colocando o nosso coração no egoísmo, de que somente nós podemos ser bons, ou que ele deve um favor a mim. Isso, para nós, é um exemplo do mapa, né? Um exemplo muito simples, muito singelo, mas esse é um exemplo do mapa que faz com que a gente possa cavocar dentro de nós e nos entendermos, nos conhecermos, para realmente ver o quanto do nosso comportamento está buscando eleger valores nas relações ou mesmo nas nossas os aparentes conquistas de uma maneira egoísta e vaidosa, né? E isso faz com que a gente se perca deste caminho em busca deste tesouro, que é o reino de Deus, ou o reino dos céus, como diz o Mateus. E aí eu gosto muito de uma ideia que colabora completamente com essa reflexão, que é de um filósofo chamado Dallas Willard. Dallas Willard é um filósofo americano que da religião, né, da espiritualidade. E ele fala algo que colabora completamente com isso que a gente acabou de ler aqui, a respeito do mapa,
que esse mapa divino, que nos traz a graça de um tesouro, porque esse tesouro, ele é de graça, e ele é uma graça por todos os benefícios que ele nos traz, e nos propõe. Mas essa graça, que é gratuita, ela não é o oposto do esforço, ou seja, mas ela é do mérito. E aí eu quero desenvolver um pouco isso, porque é justamente onde acontecem alguns enganos quando nós começamos a querer seguir Jesus e achar que não há, que é pela meritocracia. Deus não nos ama porque nós merecemos. Deus nos ama, né? O que ele quer dizer aqui é que toda a graça que vem, né, que é representada como uma graça, está por trás o amor de Deus, que ele é por si só. Tudo que nós recebemos é pelo amor de Deus e não pelo nosso mérito. E isso é algo que é muito importante da gente entender. Mas ele não é o oposto do esforço. O que isso quer dizer? Que nós, para alcançarmos uma sabedoria e um entendimento dentro dessa atmosfera de amor, para que a gente consiga galgar cada um desses degraus, dessa esfera de amor, dessa esfera de entendimento, dessa esfera de compreensão, de cooperação, de desenvolvimento, a gente precisa de esforço. E como diz o Emmanuel, ele diz assim, Jesus está esperando migalhas do nosso esforço, migalhas da nossa vontade, porque a partir dela, e nós, seja atuando de uma maneira, fazendo bem, seja em qualquer contexto, seja no centro espírita, seja na rua, seja em qualquer lugar, aonde nós temos um pequeno esforço, uma pequena vontade de fazer, Deus vai lá e vem com toda aquela graça, com toda a misericórdia e faz o resto. Mas isso depende do nosso esforço. Mas aquele amor não depende do nosso esforço, aquele amor existe. O sol, né, acho outro exemplo muito claro dessa frase e que tem a ver com a parábola, é o sol. Ele brilha o tempo inteiro, seja para o verme que está debaixo da terra, seja para todos nós, seres humanos, que estamos aqui dispostos a captar essa energia solar. E ele é a representatividade, aqui como metáfora para o nosso exemplo, do amor divino. Ele está vibrando, ele é a graça o tempo todo acontecendo, que não depende do nosso mérito. Eu saio na rua e eu não precisei acender um fósforo para acender o sol, né? O mérito do meu esforço de acender alguma coisa, de acender o sol, não, ele está aceso. Mas o esforço de sair de casa, de sair debaixo das cobertas, nesse frio danado, né? De botar a cara na janela, mesmo que esteja frio, e captar esse sol, ele depende de um esforço meu, né? Que depende apenas de um movimento. E que tem a ver com o processo de cavar nesse terreno vasto, de cavar dentro de nós todas as possibilidades de bem que existe dentro de nós. E quando a gente começa a entrar em contato com todo esse bem que a gente vai descobrindo dentro de nós, ainda de maneira cambaleante, como eu falei, com falhas, com altos e baixos, né? Nós vamos descobrindo que tem outras riquezas e que todas as riquezas necessárias, favoráveis para a nossa condição humana, em que a gente se depara com o dinheiro, como o emprego, como um lar, como os relacionamentos, a gente entende que eles são necessários, mas eles começam a ter um brilho completamente diferente e começam a entrar num lugar adequado, que é o de nos ajudar a buscar essa riqueza maior. E aí é onde que a metáfora da parábola diz que a gente vai e vende tudo. Ou seja, o que é esse tudo? A fim de comprar esse campo. A gente vende o nosso egoísmo, a gente começa a vender a nossa vaidade, a gente começa a vender o nosso orgulho,
A gente começa a vender de maneira totalmente desprendida a nossa ignorância, a nossa incapacidade de olhar para o outro e entender que ele pode ser diferente. Então a gente começa a vender estes tesouros que por muito tempo nós colocamos num pedestal e elegemos como extremamente valorosos, que resumidamente estão nessas palavras, no egoísmo, na vaidade e no orgulho. Elas concentram todos esses tesouros. Se vocês pararem para pensar, tudo em que vocês colocam valor, que é perecível, até mesmo em relacionamentos, está por trás, de alguma maneira, o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Quando nós começamos a limpar e a vender, como na metáfora, né, se desfazer destes sentimentos aos pouquinhos, né? Nós vamos precisar de algumas vidas para que nós façamos isso. Mas na dimensão em que a gente já consegue vender um pouco desses itens, a gente começa a ver um campo lastro gigante com tesouros, mais de um tesouro escondido. E começa a entender que tudo isso passa a ser serviço, a servir aquilo que realmente vai nos pertencer, que somos nós mesmos. Nós nos pertencemos, né? Antes nós pertencemos a Deus, mas nós buscamos a nos encontrar nessa realidade em que Deus está no centro e não mais nós estamos no centro. Seja o nosso corpo, seja os nossos bens, como diz o Arthur, seja os cargos, sejam as condecorações, os relacionamentos, os laços familiares, todos eles agora começam a ser entendidos como recursos preciosos que nos foram concedidos por um breve tempo, né? Nós nos apegamos muito a esse tempo que é muito breve, mas ele é um breve tempo para que a gente invista verdadeiramente no maior de todos os empreendimentos, a aquisição de nós mesmos, de toda a nossa riqueza interior. E aí tudo começa a ter um valor maior, porque ele tem o seu valor dentro do valor maior que é a nossa relação com Deus, aonde nós começamos a nos encontrar. No momento em que a gente começa a se encontrar, a gente começa a encontrar o Deus que está na frente de tudo em que a gente faz, e que a gente acha que não, ou essa energia, seja o nome que vocês quiserem dar. Porque nós, como essencialmente espiritualistas, entendemos que todo o entendimento dessa energia né, única, que é Deus, pode ser representada de inúmeras maneiras, mas essencialmente ela é quem conduz as nossas vidas. E ao a gente entender, ao entendermos que existe uma condução dentro, né, não prescindindo do nosso esforço, a gente começa a entender que fica mais fácil de se apoderar, né, se apossar dessa riqueza interior. Porque ao sairmos deste plano físico, né, e basta apenas a gente entender ou lembrar de pequenos momentos ou momentos mais graves de doença em que a gente percebe a iminência desse entendimento de que tudo mais não nos pertence, mas nós ficamos apegados. Nós somos literalmente apegados a todo esse processo de conexão com aquilo que nós elegemos como valor absoluto. A nossa casa, o nosso carro, o nosso, a tudo aquilo que está a nosso favor. Por isso é importante nós entendermos que isso tudo está a nosso serviço e é realmente extremamente necessário, mas não é o essencial. O essencial é a aquisição de nós mesmos. E essa parábola fala sobre isso. Tá? Independente de todos os demais desdobramentos que podem ser explorados, a essência está
nessa aquisição de nós mesmos, que é o maior tesouro. E para onde nós formos, nós levaremos esse tesouro, seja encarnado ou desencarnado, de uma maneira extremamente leve, porque nós colocamos uma energia e um tesouro maior na nossa frente, que é o próprio Deus. E para finalizar, eu trago aqui uma palavra que o Cristo, uma frase que o Cristo disse para Simão Pedro. Ele diz o seguinte: que, Simão, o reino dos céus no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Eu complementaria, tudo mais é enredo nessa história em que a gente vive, de encarnado aqui. É um enredo necessário, um enredo importante, acessórios fundamentais, mas não é a essência. A essência, ou o tema central, é esse reino do céu no nosso coração, que é essa conexão cada vez maior com Deus, que é, como diz no Livro dos Espíritos, nos formarmos homens de bem, seres humanos de bem, em última instância. Porque o que Jesus veio nos ensinar, o Espiritismo e todas as religiões que buscam esse entendimento do reino dos céus, buscam nos transformarmos em seres humanos de bem. E universalmente, o que Jesus quer é isso. Esse reino dos céus no nosso coração, é nos transformarmos em seres humanos de bem. Não em melhores, em espíritas, em católicos, enfim, em que for. É em seres humanos de bem. E esse reino dos céus no nosso coração, sendo o tema central da nossa vida, permite que todos os demais acessórios, todos os demais contextos e enredos de histórias, de encontros e desencontros, de aquisições e de perdas, sejam claramente entendidas como um processo para essa conexão, para essa aquisição do reino dos céus que está no nosso coração. Meus irmãos, eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês hoje, e é uma reflexão simples, rápida, mas não repleta de significados. E eu queria agora que vocês refletissem novamente sobre aquela pergunta que eu fiz, né? E a gente conversar um pouco sobre isso, né? Não precisem responder, obviamente, essa pergunta, mas essa pergunta deve permanecer, e eu tenho feito ela desde que eu estou preparando esse material, e quero levar isso para toda a minha vida daqui para frente. Qual que é o tesouro que nós estamos elegendo? Será que a gente está olhando ou está buscando esse reino dos céus como tema central? Está conseguindo olhar para todos os demais acessórios, como diz Jesus, para todos os demais enredos de histórias, de relacionamentos, de aquisições momentâneas, como elementos favoráveis para essa conexão, ou não? Ou estamos nos apegando cada vez mais a esses elementos, a essas pessoas, como fatores principais da nossa vida? É isso que eu queria deixar como reflexão, e abrir para a gente conversar aqui e ouvir de vocês o quanto isso faz sentido, o quanto não faz sentido, né? O quanto vocês entendem que isso pode ser incorporado para a vida de vocês. Oi, Vitor. Eu acho assim, ó, que nós estamos aqui encarnados, né? A gente está sempre procurando alguma coisa, né? Esse material, vamos dizer, começar por aí. E tu procura, tu luta pela aquela coisa, e aí tu vai lá e consegue aquilo que tu quer. Aí daqui a pouco passa uns dias, aquilo ali já começa a tomar no esquecimento, né? Para ver como é tudo passageiro, né? Essas coisas material nossa é tudo passageiro.
Aí quando tu já esquece tudo aquilo ali. Aí daqui a pouco tu começa a lutar, compra outra coisa. Carro. Tu tem um carro mais ou menos, eu quero um carro melhor. E aí tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo. Tu vai lutando por umas coisas que não... Que é tudo, vamos dizer que é perecível para nós aqui, né? Porque não é nosso, né? É tudo emprestado para nós poder viver, né? Conforme o merecimento de cada um de nós, eu acredito que seja assim, né? E eu acho que essa forma que nós estamos assim estudando, procurando de Deus, Jesus, saber, querer entender bem assim a espiritualidade, o que que nós somos, para onde nós vamos, eu acho que aí já é uma riqueza que nós estamos procurando, né? Já é nós estamos lutando para achar essa riqueza que é a verdadeira riqueza nossa, né? Que é a nossa vida espiritual. Aqui a gente luta sempre pela família, ama a família, tudo, né? Que é um tesouro, a família da gente, os filhos, né? Tudo a gente está sempre preocupado com eles. Mas eu acho que é isso aí, né? Eu acho que tanto na vida material a gente luta por um tesouro, por uma coisa, e mas o verdadeiro mesmo, eu acho que nós estamos nesse caminho, assim, né? Toda pessoa que procura Deus, Jesus e na parte assim, vamos dizer, com aquele pensamento bom, né? O pensamento de não explorar os outros, de não querer enrolar as pessoas, né? Um pensamento mesmo puro para a gente querer melhorar. Eu acho que esse aí é o verdadeiro tesouro nosso, né? Que é o que a gente carrega pelo resto da nossa vida, né? Eu acho que é isso aí que eu penso mais ou menos assim, né? Pelo pouco que eu sei, mas é o tesouro que a gente está procurando, né? Eu acho que todos nós aqui estamos procurando esse tesouro, né? Que é Deus dentro do nosso coração, Sim. né? Da nossa vida, da nossa melhora, da nossa reforma íntima, né? Porque os defeitos todo mundo, nós todos temos, né? Então a gente está lutando para se livrar desses defeitos que são muito ruins para nós, né? Na nossa caminhada aqui na eternidade, né? Porque esse Sim. corpo aqui é perecível, né? Vai se terminar e tudo que está aqui emprestado para nós sobreviver, né? Sim. Também vai ficar aí. Então, Perfeito. eu acho que é isso aí. Eu penso mais ou menos isso, assim, né? Mais ou Obrigado. menos isso aí que eu penso. Obrigado por compartilhar. Obrigado. Oi, Juliana. Oi, Rosa. Deixa eu falar. Não, que Oh, é a Beth. perdão, Beth. De tudo isso assim que tu colocou para nós, o que me vem assim de entendimento é que num determinado período da vida a gente tem um despertar, né? Eu acho que é o momento de cada um. Cada um tem esse momento. E aí que a gente começa a entender que tudo que Deus coloca, tudo que a gente veio nesse mundo, vamos dizer, é uma escola. Nós viemos aprender aqui alguma coisa. Viemos nos aprimorar para poder seguir até chegar a um ser de igual semelhança, né, ao divino, porque somos todos da mesma luz, da mesma criação. Só que o nosso caminho é nessa procura interior. E tudo isso que nos é dado tem um ensinamento, é uma escola que nós estamos fazendo, porque uns têm uma condição de vida, outros melhores, outro um pouco menos, mas tudo tem ali algum objetivo. O objetivo de talvez trabalharmos a humildade, trabalharmos a doação, a paciência, né? A resignação. Então, os bens que a gente tem, eles servem talvez de instrumento, porque são os depositários, né? Fiéis. Eu sempre digo, a gente é, inclusive filhos, a gente põe no mundo, eles vão ter o caminho deles, a gente não pode ser egoísta de dizer, né? É meu, é eu que tenho a posse. Não é, nada temos total posse, né?
mas tudo é para o crescimento de cada um. Eu acho que a gente tem que tirar a essência da lição de cada coisa, de cada momento que nos é posto. E à medida que eu sinto isso, à medida que eu vou avançando nos ensinamentos, que eu vou entendendo, que eu vou trazendo aquilo sentido do meu coração, o que eu tenho que fazer, mais provas vão me vindo, no sentido de saber que eu aprendi a lição. Às vezes a gente dá um retrocesso, mas eu acho assim, é sentir essa tua descoberta, sentir o teu caminho no teu coração, trazer para o teu coração isso. E aí tu vai saber que tu tá no caminho de Deus, né? O caminho do Cristo que nesse planeta veio para nos dar todo esse ensinamento, porque as diretrizes estão ali. O nosso espírito é que não está ainda aperfeiçoado para todas as coisas. Então, eu sinto isso, que é a partir da nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento, da gente querer procurar, né, estudar mais, entender mais, porque às vezes tu lê, mas aquela coisa também não tem sentido para ti. É o teu momento, é o teu preparo naquele momento que vai te dar o real entendimento. E a partir daí é que é a nossa caminhada. Na realidade, a nossa caminhada é individual e ao mesmo tempo em conjunto, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas talvez aquilo ali não é exatamente naquele momento que precisa. Sim, perfeito. Acho que um ponto central no que tu falou, e que faz muito sentido, é esse caminho único de cada um dentro de um contexto que é coletivo, né? E mesmo com um mapa que é igual para todos, mas que o caminho que a gente persegue, né, é muito individual, realmente tem a ver com as nossas necessidades. Muito bonito. Obrigado. Cada um está num grau, né, de desenvolvimento. Exato. Às vezes a gente descobre alguma coisa mais e a gente quer puxar o outro, mas o outro ainda não está naquele nível de conhecimento, naquele nível de despertar, né? Cada um tem um nível de despertar. E eu acho que é isso aí que talvez também é uma das nossas missões. À medida que a gente vai despertando, através das nossas atitudes, do nosso fazer, é que a gente vai começar a despertar o entendimento e a vontade do outro. Sim. É somente através das nossas atitudes. Não adianta eu querer botar na cabeça da pessoa, porque não vai adiantar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Legal. Adorei. Obrigado por compartilhar, Beth. E nós que agradecemos imensamente. Foi muito bonita toda a explanação e o entendimento e os pontos de vista que tu colocaste para nós. Foi, como sempre, tudo maravilhoso. Obrigado. Obrigado mesmo por contribuir. Professor, eu gostaria de fazer uma colocação no sentido de que eu acredito, eu não, posso falar? Né? Claro, por favor, Cléo. Que no momento, né, a pergunta é qual é o teu tesouro no momento. Ouvindo os colegas, que eu concordo com eles também, que no momento o nosso tesouro é a evolução, né? A evolução espiritual, cada um dentro do seu nível de entendimento, de evolução, né? No momento, o nosso tesouro é a evolução, é o entendimento, é o crescimento espiritual, não é? Praticando a reforma íntima, colocando em prática a leitura do Evangelho, o nosso estudo, né, em geral, a participação nos estudos, a nossa evolução é o nosso tesouro. O restante, que também são considerados tesouros para muita gente, isso é uma consequência da nossa evolução, né, e de como a gente vai lidar com as outras coisas, né? Não sei se eu fui clara no que eu Muito. entendi. Muito.
E, assim, e realmente é uma reflexão muito pessoal, e eu agradeço demais vocês compartilharem também dessa visão, porque é super importante a gente trocar, né? E realmente tem a ver com a evolução de cada um, o momento de cada um, e o que a gente consegue ir deixando pelo caminho desses tesouros perdidos aí, em que a gente elege momentaneamente como algo que aparentemente nos traz valor, para buscar outros mais valorosos. E hoje, de alguma forma, parece que a gente está conseguindo já olhando para esse sol do Evangelho como algo possível de ser atingido, de ser buscado, muito mais que ser atingido, né? E nesse processo de buscar é o que tu está falando aí, é o que a Beth também falou, o Vitor falou, é um exercício, né? Acho que nós estamos exercitando essa busca do tesouro interior. Muito obrigado. Adorei a tua explanação. Juliano, o fato de já estarmos aqui vendo as palestras já é um passo que a gente está dando para essa evolução toda, né? Já é uma maneira de cavucar. Trazer a mensagem para nós, para o nosso coração, para o nosso entendimento, né? Eu digo que cada uma dessas reflexões que a gente faz é uma pasada que a gente dá na terra, cavocando aí Eu acho que o maior tesouro nós vamos descobrir quando estivermos para partir desse plano. É verdade. Porque aí a gente vai ver se o que a gente fez realmente está nos deixando felizes e partindo tranquilos. Perfeito. Né? Perfeito. Então, por isso que é importante tudo isso que foi falado, né? Fazer as coisas na hora certa, descobrir, estudar, pesquisar, buscar e pôr em prática. A gente precisa fazer muito, né, Alice? Muita coisa. Fazer até para errar e aprender com o erro, mas é na ação. Isso, cada uma das parábolas, vocês já perceberam, cada uma dessas parábolas, ela sempre começa com um processo de ação. Seja da semente que está se transformando em algo maior, seja do processo de cavar, entende? Ele não fala que tu não deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. Não, tu deve partir para iniciar a tua caminhada. E aí ela vai te transformar, né? Como o próprio Jesus disse para Saulo quando encontrou ele lá nos Atos dos Apóstolos, né? Ele diz assim: vai e depois eu vou te dizer. Vai encontrar Barnabé lá, depois eu vou te dizer. Tu vai sabendo aos poucos o que tu deve fazer, né? Ainda cego, em função do contato com a luz de Jesus. E é isso. Eu acho que esse nosso processo aqui de comunhão de corações, buscando entender um pouco mais essas palavras, já faz parte dessa busca. E agora, quando a gente desliga aqui essas ferramentas digitais e parte para a vida, para o nosso dia a dia, também é um processo de exercício que a gente precisa olhar e espiritualizar cada um desses momentos, né? Todos eles, que é outro desafio nosso. Obrigado, Vivares. Mas essa da transição aí é realmente a prova dos 9, como dizia o professor de matemática, né? Mas é isso. É o quanto nós buscamos ser um ser humano de bem. A Fernanda está dizendo aqui que não consegue falar, mas concorda com os colegas. A evolução é o nosso maior tesouro. Obrigado, Fernanda. Estou conseguindo tirar o áudio. Alô? Oi. Estou te ouvindo, Rosa. Pode falar. Ah, tá. Não, hoje eu tô quietinha, né? Tô quietinha porque essa semana foi bem complicada para mim. Mas, assim, ó, tudo isso que tu tava falando, todo o tempo eu tava aqui, porque a gente tá aberto para querer entender, né? Quando tu tá procurando, entendendo, estudando, tu queres entender porque quando tu tá passando as dificuldades da vida, realmente, tu tem que procurar o que é, por que eu tô passando por isso, eu quero entender, eu quero aprender, porque isso é uma lição, né? Que nem a Beth falou. Tudo que nós passamos são lição, e daí estão ali, tá vindo a prova naquele momento para ver como tu vai agir, para ver se tu já aprendeu, né?
alguma coisa. Na verdade, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, né? E só nas provas realmente que tu vai entender, né? Até meus filhos que estão junto comigo, os outros, né? Porque eu estou passando uma dificuldade com um dos filhos. E eles disseram, mãe, tu tem que botar a prova agora em ação aquilo que tu aprende, sabe? Eles sabem, né, que eu estou sempre na parte espiritual e fazendo as coisas, tudo tentando entender. Mas como a gente está aqui para aprender realmente, todos nós temos os nossos defeitos e é nosso ego, é nosso egoísmo, é nosso orgulho, é nossa vaidade, é tudo isso que a gente está trabalhando aqui, né? Todos nós, não é só eu, só. Porque às vezes a gente fica até meio assim, mas por que que eu estou agindo desse jeito? Não, não é normal eu estar fazendo isso, eu sei que não é, mas é uma coisa que tu tá sentindo, tu entende? Tu tá sentindo, e daí, quando tu sente, tu tava falando em tesouro, o que que é importante, qual o tesouro que tu tá procurando? Para mim é importante a paz, mas como tu vai trazer a paz para ti, né? Nesse momento que eu estou entendendo. Tu entender essas coisas, tu aprender e tu saber que Deus te colocou aqui para te aprender a entender isso, né? Essas coisas para saber agir nesse momento e agir com aquilo, com o aprendizado que tu teve, né? Conseguir colocar para ti, né? Ai, não sei se eu estou conseguindo me expressar e explicar aquilo que eu estou sentindo nesse momento, que é um aprendizado muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Que eu fico emocionada e tal, mas que eu estou conseguindo com a ajuda espiritual, com a ajuda do meu marido, com a ajuda dos meus outros filhos que estão comigo. Então, eu acho que isso é muito, muito importante nesse momento, sabe? Eu falei com o meu dirigente, até eu disse para eles assim, esse momento é muito importante, tá tendo esse apoio, entende? Sim. Mas foi muito boa a aula hoje, me explicou muita coisa, eu consegui entender, sabe? Muita coisa. Desculpa eu estar me emocionando, mas é Não, normal. não peça desculpas, Rosa, de maneira alguma. E se esse momento que nós estamos aqui não servir para isso, para esse acolhimento, de nada serve uma frase, uma palavra das teorias que a gente está trazendo aqui. Então, Sim, em essência, o principal do que a gente está estudando aqui é essa conexão e essa cooperação de corações para entender algo maior. E geralmente, quando a gente é provado, como mesmo tu está trazendo, de maneira muito, com excelência para nós, geralmente a dor é a maior professora para nos trazer esses entendimentos e nos provar. E por isso a gente precisa estar do apoio do outro. E nós encontramos Deus nesse apoio do outro. é Então, esse verdade. estudo, esse nosso encontro, esse estudo é um pretexto, vamos chamar assim, né? É um pretexto de nós nos conectarmos coração a coração para nos unirmos ao coração de Jesus e, unidos ao coração de Jesus, nos unirmos ao coração de Deus, que nos dá força para viver o que tu está vivendo e para viver a dor de que cada um de nós vive na intensidade, na dimensão de que cada um consegue viver, para poder ter forças e continuar nessa caminhada, não desistindo, tendo. Exatamente. Então, tenha força, continue tendo essa coragem de exibir as tuas emoções, de explorar elas como um recurso desse aprendizado também. Porque Sim, isso também é o que eu tenho aprendido. Muitas vezes eu acabei achando que, e a gente tem essa atitude de nos desculparmos pelas emoções que a gente vive, muito pelo contrário. A gente precisa trazer elas à tona, de uma maneira, obviamente, que quanto mais a gente espiritualiza ela, como tu está fazendo, e busca, de alguma forma, aprender com elas, a gente está espiritualizando e compartilhando disso para que a gente também se nutra e te nutra de mais força, né? E mais conexão com Deus porque isso vai passar. Eu não é o tenho que eu estou dúvida. fazendo. Isso vai passar, Rosa. Assim como todas as demais Sim, dores que eu vou viver, qualquer um de nós viveremos ou já vivemos, vai passar, por mais intenso que é. E a gente pede aqui, eu já peço como uma oração a Deus, para que tu tenha cada vez mais força, teu coração esteja cada vez mais
absorvendo essa luz da vontade de Deus e desse amor de Deus, de que tudo se transforme para o bem, mesmo que momentaneamente, aparentemente, seja algo ruim e esteja afetando as emoções hoje de maneira, né, Sim, conturbando, né? Fica bem, tá? obrigada. Muito obrigado por compartilhar essas tuas emoções e o teu entendimento, né, e como isso se conecta com o nosso estudo. É sobre isso o nosso estudo aqui. É sobre essa conexão, é sobre esse entendimento e é sobre esse aprendizado. Senão vira apenas teoria, É teorização. verdade. Senão É vira apenas verdade. teorização. Eu gosto muito, sim, porque é isso que eu quero, entender, aprender e saber tudo que está acontecendo para mim entender o que que eu tenho que melhorar, tu entende? O que que eu tenho que entender com aquilo para aprender e para também passar depois para os meus ao meu redor, que também ainda não entenderam naquele momento, cada coisa que vai estar passando, entendeu? Sim. E não é tão fácil assim, né? Mas a gente sabe que não é impossível e que tudo passa, que nem tu tá falando. E eu só entendi uma coisa na minha vida, que só passa quando tu entende a lição. Uhum. Exatamente. Exatamente. E daí eu tô aqui lutando para entender a minha lição, entendeu? Que às vezes a gente tá tão, às vezes, tão não desesperado, porque eu não me desespero, porque eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé, tu entende? Mas a gente sofre, né? E a gente, naquele sofrimento, ainda mais quando é com um filho teu, que é um ser muito próximo teu, que tu tem um amor muito profundo, né? A gente tem amor por todas as pessoas, porque nós somos todos irmãos, mas pelo teu filho é um ser que saiu de ti, que tu criou, que tu botou no mundo, que tu queres que siga o caminho, que aconteça coisas boas, que a gente sabe que não é só coisas boas que vão acontecer, porque eles estão aqui também para aprender como nós, né? Sim. Mas a gente está ali do lado, porque se nós somos os pais, a gente é o suporte e a gente tem que estar ali sempre dando o suporte, o amor, a proteção que podemos dar depois de adultos, né? Porque quando são adultos a gente já não tem mais o controle de quando são crianças, né? Que dependem só de nós. E agora eles já têm livre-arbítrio, essas coisas, e fazem aquilo que eles querem, dentro do que eles entendem, dentro do que eles conhecem. E é tudo, é que nem a gente fala sempre, a gente está todo mundo emaranhado, né? Sim. Não é só, eu tô mal, eu tô bem agora que o fulano tá mal, tá tudo bem, ele que tá mal, o problema é dele. A gente se interniza com os problemas dos outros também, né? Não poder, às vezes a gente pode ajudar com uma palavra, que nem tu tá me falando agora, que nem todo mundo está me ajudando, a sociedade aí da Casa de João Pedro, eu estou recebendo bastante apoio espiritual, né? Tenho certeza da parte espiritual, mas de todos os colegas também que sabem do meu problema e que estão me ajudando também, né? Nesse processo de me dar força, né? Sim. Força para a gente conseguir superar. E é Muito isso. obrigado, foi muito bom hoje, desde o momento que tu começou, eu comecei já a entender, eu digo assim, que coisa boa quando a gente entende alguma coisa e tu vai sair daquele sofrimento, entendeu? Tu já começa a abrir teu coração para aquele não sofrimento, mas entendimento, É isso aí. entendeu? Perfeito. E essa tua fala também me faz recordar um entendimento que eu venho aprendendo com o Espiritismo, que é o Espiritismo, assim como principalmente o Evangelho, à luz do Espiritismo, que abre um entendimento maior, vem para nos dizer o seguinte: ela não vai nos tirar a dor, não Não, vai. Não vai nos tirar a dor, não vai nos tirar o sofrimento, mas ela vai nos tirar o desespero. O exatamente. Espiritismo, assim como o entendimento do Evangelho, faz com que o nosso coração fique mais sereno, ou seja, menos desesperado, para entender o valor da dor, que só cada um que vive a sua dor na sua dimensão consegue entender o nível de ensino, né, de educação que ela vem trazer para nós, e é por isso que a nossa conexão com o entendimento, com essa vida com esse espírito que não morre, né, Uhum. são duas coisas que o Espiritismo nos traz,
primeiro, que o espírito não morre, nós somos imortais. E segundo, que ele não veio para nos tirar a dor e nem tirar o sofrimento, ele veio para nos tirar o desespero. Para Sim, entender que, apesar de A, B, C, D de acontecimentos, a gente continua e precisa passar por essas dores, passar por esses sofrimentos para dar valor para essa alegria de conexão com Deus, para essa alegria de busca e de transformação, sem desvalorizar qualquer dor, mas entendendo que ela tem o seu papel e que, apesar de, a gente segue em frente, né, sim, com a força que a gente consegue dar um para o outro, e que é, na verdade, uma vontade de Deus, que é por meio dessa, a gente age por meio dessa misericórdia de Deus e se torna um instrumento dele quando a gente se permite. Muito obrigado mais uma vez, viu, Rosa? eu que agradeço. Se alguém mais quiser compartilhar seu entendimento, senão a gente pode encerrar agradecendo para mim aqui esse banho de entendimento por meio da emoção, seja através da emoção que a Rosa nos trouxe, da situação que ela trouxe, das interpretações, seja do Vitor, do Aires, da Beth, né, da fala da Fernanda, enfim, de tudo que a gente está pensando aqui, para mim, esse é o nosso estudo, né. Obrigado por estar aqui conosco e que a gente possa estar juntos, continue juntos para sendo persistente nessa transformação, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agradeço também. Obrigado. Muito Boa maravilhoso. semana para Muito obrigada. todos. Uma ótima semana. Uma ótima semana. Obrigada, Obrigado, bom Júlia. dia para todos. Obrigada, uma ótima semana. E Rosa, ó, estamos Força. em pensamento e em oração contigo. Tamo junto, todos nós. Obrigada. Beijo no Um coração abraço de a todos. vocês. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo.